A atividade 3 agora. Então vamos lá. Vamos lá, ó. Nossa aula atividade 3, né? Revisão da aula do dia 17 de maio. 3 carros A, B e C estão em uma corrida. O carro A tem 2 vezes mais probabilidade de ganhar do que B. E B tem 2 vezes mais probabilidade de ganhar do que C. Quais são as probabilidades de vitória de cada um? Vamos lá. Ó. Primeiro, a probabilidade de A mais a probabilidade de B mais a probabilidade de C é igual a 1 ou 100%. Tudo bem? Probabilidade de A. Vou colocar em maiúsculo, senão o C vai ficar voltando o C minúsculo e vai atrapalhar a gente, tá? Probabilidade de A igual, como o exercício fala, é 2 vezes a probabilidade de C. Tá? Probabilidade de A também é 2 vezes de B, que é igual a 2 vezes a probabilidade Portanto, probabilidade de A é igual a 4 vezes tudo bem? Agora então a fórmula fica o seguinte: 4 vezes, a gente atribuiu pesos diferentes para cada uma, né? 4 vezes probabilidade C mais 2 vezes probabilidade de C mais uma vez probabilidade de C igual a 1. Então, pessoal, probabilidade de A é igual a 4 sobre 7. Porque 2, 4 mais 2 mais 1 é 7. Probabilidade de B é igual a 2 sobre 7. Probabilidade de C é igual a 1 sobre 7. Tudo bem? Então, essa é a resposta das probabilidades que cada um tem de vitória, tá? Questão 2. O Ministério da Saúde apresentou dados sobre as doenças que mais mataram em 2017. O perfil das pessoas que vieram a óbito são doenças cerebrovasculares, 99.732, infarto agudo do miocárdio, 79.668, pneumonia, 55.055, diabetes mellitus, 54.877. Com os dados apresentados, qual a probabilidade de uma vítima fatal ser de um paciente com pneumonia? Então, qual que é a porcentagem de mortes por pneumonia que ele quis saber em relação ao total de mortes? Então, nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. P igual, o que é esse PP? Probabilidade de mortes por pneumonia, tá? É igual a quantidade de mortes por pneumonia, que foi 55.055, dividido por número de mortes por doenças cerebrovasculares,
99.732 mais número de mortos por infarto agudo do miocárdio, que foi 79.668, mais número de mortos por diabetes mellitus, que foi 54.877. Probabilidade de morte por pneumonia é igual a 55.055, tá? Opa, isso aqui tudo multiplicado por 100, tá? Então, dividido, abre o colchetes aqui, 55.055 dividido por 99.732, 79.668, mais 54.877. Somados dá 289.332, tá? Vezes 100. PP igual 55.055 dividido por 28, 289.332 dá 0,19 vezes PP igual a 19%. Então a probabilidade de pneumonia é de 19%, tá? Questão 3. Questão 3 aí. Um tempo gasto no exame vestibular de certa universidade tem distribuição normal com média de 120 minutos. Só um minuto. Tem distribuição normal com média de 120 minutos e desvio padrão de 15, tá? Escolhendo um aluno ao acaso, qual a probabilidade que ele termine o exame antes de 100 minutos? Bem, vamos resolver aqui. Média, 120 minutos. Desvio padrão, 15 minutos. Certo? Então, a gente quer saber a distribuição Z, né? Então, vai ficar Z é igual a probabilidade que a gente quer descobrir, X, menos a média, dividido pelo desvio padrão, tá? Z é igual a X menos 120 dividido pelo desvio padrão. Z é igual, como o x é menor que 100, nós vamos encontrar o x igual a 100. Então, o x, no caso, vai ser o 100, tá? Então, vai ficar 100 menos 120 dividido por 15. Tá? Então, como a gente vai saber em relação a 100, a gente tem que saber a probabilidade, né? Nessa distribuição Z. Então, 100 menos 120 é menos 20. Dividido por 15, a gente tem Z igual a menos 1,33. Portanto, o P ele tem que apresentar um X menor que 100, que é a mesma coisa que falar que o P na distribuição Z ele tem que ser menor que menos 1,33. Certo? Se ele for maior, ele vai ter uma distribuição diferente. Então, ó, é um valor tabelado esse daqui que eu vou passar para vocês. Então, P
menor que 100 é igual a P, Z menor que 1,33. Descobrindo isso, 1 menos, então o Z tem que ser maior que ou igual, né? Então o Z igual a Z maior ou igual 1,30. Esse valor é tabelado, tá? Então é 1 menos 0,9082, que é igual a 0,0918 vezes 100, que é igual a 9,18%, tá? Então 9,18% é a probabilidade de um aluno terminar antes, quer terminar o exame antes dos 100 minutos, tudo bem? Uma fábrica de carros sabe que os motores de sua fabricação têm duração normal com média de 150 mil quilômetros e desvio padrão de 5 mil. Qual a probabilidade de que um carro escolhido ao acaso dos fabricados por essa firma tenha um motor que dure menos que 163 mil quilômetros? Então a gente tem aqui a média, mil quilômetros, desvio padrão 5 mil quilômetros. Vai seguir a mesma linha de raciocínio, só que agora ele deu um valor base para nós, né? Ele não deu um X. Então vai ser... Ah, desculpa, só voltando aqui à questão anterior, esse valor tabelado de 0,9082 a gente consegue achar na tabela de distribuição Z da atividade 3 nos valores 1 e 0,03. Então, essa distribuição Z é o que? Vocês vão olhar o valor 1 e 0,3 na tabela P de Z maiúsculo menor que Z minúsculo. Tá na tabela da atividade de vocês, tá? Então, o que nós vamos achar aqui? Z é igual ao número x que a gente quer achar, menos média, que nós temos ali, dividido pelo desvio padrão. Z é igual. A gente quer achar para 163 mil, menos a média, 150 mil, dividido pelo desvio padrão, que é 5 mil. Z é igual a 163 mil menos 150 mil dá 13 mil. Dividido por 5 mil. Z é igual a 13 mil dividido por 5 mil dá 2,6. Tá? Então, Z aí, 2,6. Então, a gente tem que achar a probabilidade de um carro escolhido ao acaso ter esse Z menor que 2,6. Então, pessoal, a gente vai achar lá, vai procurar na tabela Z, uma condição assim, ó, Px. Para Px menor que 163, na tabela Z, ele tem que ser menor que 2,6. E esse P menor que 2,6, ele tem um valor de 0,9953.
que é a probabilidade de 99,53%, tá? Então, a gente tem 99,53% de chance de escolher escolher ao acaso um dos carros fabricados que tem um motor que dure menos que 163 mil quilômetros. Tudo bem? Então, essa foi a questão 4. Questão 5. A Associação dos Proprietários de Indústrias Metalúrgicas está muito preocupada com o tempo perdido com a capacidade de trabalho, cuja média nos últimos tempos tem sido da ordem de 60 horas homem por ano e desvio padrão de 20 horas homem. Tá, então ele já deu dois dados para nós aqui, né? Ele deu a média e deu o desvio padrão. Então nós temos aqui média e desvio padrão. Qual foi a média? 60 horas homem. Desvio padrão, quanto que foi? 20 horas homem. Tá? Amostra. Qual que é o tamanho da amostra? Tamanho da amostra. Foram 9 indústrias. 9 indústrias. Tá? Tentou-se um programa de prevenção de acidentes, após o qual foi tomada uma amostra de 9 indústrias. Tentou-se, né, um programa de prevenção de acidentes, após o qual foi tomada uma amostra de 9 indústrias e medido o número de horas por homens perdidos por acidentes, que foi de 50 horas. Então, a gente tem aí um valor de x igual a 50 horas por homem. Tá? Então, nível de significância. Nível de significância. 5%. Então, nós vamos ver o que aqui? Então, a gente vai transcrever esses dados aqui para a gente fazer o exercício, tá? A gente extraiu os dados do exercício, agora a gente vai transcrever eles aqui, ó. Posso ali tá nossa resolução aqui, tá? É aquela mesma forma, só que a gente vai achar o z agora. Para a forma do z, a gente tem algumas alterações, tá? A gente tem a média o valor que a gente achou que foi, na verdade, não é a média, né? A gente tem a média atual menos a média que quer baixar, no caso aqui é x, né? Vou colocar x. E tem a média antiga, que foi a média obtida, dividido pela raiz quadrada, ó, dividido pela raiz quadrada do desvio padrão sobre número tamanho da amostra. Vou colocar aqui tamanho T, tá? Vou colocar T aqui em cima na legenda para facilitar. Só que esse desvio padrão elevado ao quadrado. Então, agora o que a gente vai fazer aqui? Z igual esse x 50 menos
a média que a gente quer, perdão, a média que a gente tinha, 60, dividido pela raiz quadrada do desvio padrão ao quadrado. Desvio padrão é 20 elevado ao quadrado, dividido pelo tamanho da amostra, que são 9 indústrias, tá? Z é igual a menos 10 dividido pela raiz quadrada de 400 sobre 9, tá? Pessoal, 400 sobre 9, raiz quadrada de 400 sobre 9, a gente pode tirar a raiz pela propriedade das frações. Pode fazer o seguinte, ó. A gente pode fazer raiz 400 dividido por raiz de 9, tá? É a propriedade da fração isso daqui. Z igual a menos 10 dividido raiz de 400, 20. 20 vezes 20, 400. Dividido pela raiz de 9, 3. Tá? 20 sobre 3. Z é igual a menos 10 dividido por 20 dividido por 3 é 6,66. Então, o valor de Z, menos 10 dividido por 6,66 é menos 1,50. Tá. Agora a gente precisa saber que esse Z aqui, a gente conversou em outra aula, que esse Z é o Z calculado, tá? Esse Z aqui refere-se ao Z calculado. A gente tem um valor de Z tabelado, tá? Então, se o Z calculado for maior que o Z tabelado, a gente rejeita H0, tá? Se ele for menor, a gente aceita H0. Então, aqui o valor de Z tabelado para o nível de 5% de significância é igual a menos 1,64. Como o menos 1,50 está mais próximo do zero, que é a zona 100, que é a zona, que é o local daquela distribuição quadrada que não tem significância, então ele não é significativo. Então a gente rejeita a hipótese H1 e aceita H0, tá? Então, nesse caso aqui, aceita-se a hipótese H0. E para a gente encerrar essa aula, questão 6, temos aí: um fabricante afirma que seus cigarros contêm mais que 30 mg de nicotina, uma amostra de 25 cigarros fornece média de 31,5 mg e desvio padrão de 3 mg. No nível de 5%, os dados refutam ou não a afirmação do fabricante? Ah, pessoal, deixa eu voltar na questão anterior aqui para colocar algo para vocês importante aqui, ó. Só para lembrar, o H0, nesse caso, ele vai considerar H0 quando a média for igual a 60. Tá? E vai aceitar H1
quando a média, quando M for menor que 60. Então, corrigindo aqui, como o M é menor que 60, como a gente obteve, perdão, um valor maior que 60, como 1,50 menos 1,50 ele é maior que menos 1,64, a gente rejeita H0. Então a gente aceita H1, tá? Então só corrigindo aí. A gente aceita H1 para cumprir aquele pré-requisito ali. Ó, questão 6. Um fabricante afirma que seus cigarros contêm mais que 30 mg de nicotina. Então, para H0, né, a gente tem que ter uma hipótese H0 e hipótese H1. Como é que nós vamos cumprir isso daqui? Vamos ver, o exercício vai falar para nós. Média igual, média igual. Ele vai falar uma média para nós. Que seus cigarros contêm não mais que 30 mg de nicotina. Então, se não tem, ele tem uma média igual a 30. Se ele tem mais, então ele tem uma média maior que 30, tá? Se ele tem uma média igual a 30, a gente rejeita H0 e confirma com ele. Agora, se ele tem uma média maior que 30, aí a gente rejeita H0 e ele está falando coisa errada aí. Então, significância. 5%. Significância de 5%. Distribuição estudantes, tá? Então a gente tem aqui o que? A gente tem dois fatores aqui, 5%. E nós temos também graus de liberdade. No caso aqui, 24, tá? 24. Então, ó, o T tabelado tem um valor de 1,711. Então, o que acontece aqui? Se nós obtivermos um T tabelado maior que 1,711, a gente rejeita H0 e aceita H1. Aqui foi ao contrário, né? Como a gente obteve um valor maior, só que na parte negativa, a gente aceitou, a gente também aceitou, desculpa, a gente aceitou H1, porque nós obtivemos um valor também no calculado maior que o tabelado, né? Então a gente aceitou H1 também, tá? Então o valor é menor, na verdade. Então esse H1 quer dizer que as médias deles são menores que 60 horas homem, tá? Segue aquele padrão que nós conversamos ontem, na quinta-feira. Então nós vamos calcular aqui, ó. É a mesma fórmula aqui do Z calculado, mas a gente aplica aqui para o T, né? Algumas modificações. T calculado é igual à média que a gente tem atualmente, menos a média que a gente quer, a média que a gente tem geral, menos a média que a gente quer descobrir, a média que a gente quer descobrir menos a geral, dividido pela raiz quadrada do desvio padrão sobre t, tá? Então é a mesma fórmula, tá? Mesma fórmula, não se preocupe, é isso aqui mesmo. Então, t calculado é igual a 31,5 menos. Por que 31,5?
é a média que foi dado, né? E a média anterior que o cara falou que tem menos. Menos a média que o vendedor falou que tem 30, mas a amostra forneceu 31,5. Menos 30 dividido desvio padrão. Qual que é o desvio padrão que ele deu para nós? 3 miligramas. Ali, desvio padrão 3 miligramas. Dividido por T. O que é esse T? É o tamanho da amostra. Então foi 25, tá? T calculado é igual a 1,5. Opa, desculpa, esse 3 aqui é ao quadrado. 31,5 menos 30, 1,5. Dividido pela raiz quadrada 9 dividido por 25. Ter calculado 1,5 dividido por raiz quadrada de 9 dividido raiz quadrada de 25. Ter calculado é igual a 1,5 dividido por 3 sobre 5. Ter calculado é igual a 1,5 dividido, multiplicado por 5 dividido por 3. Então, a gente inverte, né? Vai ficar vezes, com a propriedade de fração, 5 vezes 5 dividido por 3. Calculado igual a 1,5 vezes 5, 7,5 dividido por 5. Não, só um pouquinho aqui, fiz coisa errada aqui. 3 dividido por 5 dá 0,6. 1,5 dividido por 0,6. Não precisa multiplicar ao contrário. Vou manter aqui. 1,5 dividido por 0,6 é igual a 2,5. Então, o T calculado ele for maior que o T tabelado. Então, a gente rejeita H0 e aceita a hipótese H1, tá? Quer dizer que ele estava blefando. Ele falou que as médias não tinham mais que 30 miligramas. Mentira, tinha sim. Pela matemática aqui, pela distribuição, a gente obteve isso daí, tá? Essa era a nossa aula 3, né? A última aula aí que nós tínhamos para revisar com vocês, tá? Espero que ajude, estudem e até breve, tá? Abraço para vocês, até mais.